Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Que bom é poder estar aqui novamente com vocês. Agora não numa conferência missionária, mas não deixa de ser um ambiente tão propício para nós falarmos das grandezas do nosso Deus, do amor que Ele tem para conosco, para com vocês, povo de Deus. E gratidão ao Senhor por ter, desde o início desse culto, poder receber do Senhor a ministração que o nosso coração e a nossa alma necessita, e com isso nós só podemos jubilar ao Senhor. Obrigado ao grupo que aqui cantou tão belamente, ao trio, né? Que coisa linda. E ao coral, que nos elevou com cânticos espirituais ao Senhor nessa noite, nos lembrando daquilo que somos. Somos povo de Deus. Pertencemos a um dono, que é o dono do universo. Fomos comprados por precioso sangue. E quero te convidar nessa noite a refletir sobre nós e a nossa casa, ou nós e o nosso lar. Para isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12, versículo de número 7. Provérbios, capítulo 12, versículo de número 7. O texto como um todo, enquanto você localiza por aí, ele trata sobre a casa do justo. E faz um paralelo entre a casa do justo e a casa do perverso. A casa daquele que é um servo de Deus e a casa daquele que ignora os princípios do Senhor e que leva a sua casa conforme o seu bel prazer, conforme o desejo do seu próprio coração, conforme a sua própria carnalidade, de um homem totalmente alienado dos princípios de Deus. Mas no versículo de número 7, depois você vai encontrar essa expressão com tonalidades diferentes, de Deus destacando para nós em sua palavra características que são típicas da casa dos justos. E o texto diz assim: os perversos serão derribados, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. O tema que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite é justamente o expresso na parte B desse versículo. A casa dos justos permanecerá. Meus irmãos, é um grande desafio sempre expor as Escrituras. O desafio que eu assumo aqui nessa noite é de entendermos essa doutrina da justificação antes de nós entrarmos propriamente no texto. De nós entendermos algo de quem é o justo do texto, antes de nós podermos mergulhar nas verdades deste versículo e em todo o espaço bíblico onde ele está inserido. Para que você, ao olhar para Provérbios, você sempre trazer à memória, pensando em quem é esse justo. De quem o texto está falando? O texto está falando de mim e de você? O texto está falando de algo maior do que eu e você? Entendermos isso é fundamental para que nós possamos viver a palavra de Deus na sua inteireza e assim aplicarmos ela ao nosso viver diário. Eu só gostaria de lembrar que aqui na igreja nós estamos entre pecadores, mas entre pecadores redimidos. Aqui nós nos aconselhamos e nos exortamos mutuamente, não de superior para com inferior, mas de irmãos de fé, daqueles que estão na mesma jornada. Alguns mais neófitos na fé, outros mais maduros na fé. Alguns já com uma jornada cristã, com certa consistência no viver diário para com Deus. Outros conhecendo os rudimentos da fé, e que bom é trilhar esse caminho. Eu me lembro, quanto a mais de 20 anos atrás, muito mais de 20 anos, eu conheci as antigas doutrinas da graça. Quando os meus olhos foram abertos pelo Senhor, porque era incapaz que eu mesmo abrisse os meus olhos. E Ele adentra a minha vida, adentra a sua vida, adentra a minha história, adentra a sua história, e nos toma pela sua poderosa mão. Como o Senhor que se assenta no trono, se assenhora de mim e da minha casa, e se faz soberano nos nossos corações. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite. Que Ele nos faça entender a sua palavra, porque só podemos entendê-la com o auxílio do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pelos meus irmãos que aqui estão. Estamos em mesa de comunhão, no partir do pão, no beber do cálice, no lembrar em um ato memorial de quem é o Senhor e por que participamos dessa mesa de comunhão. E de também pensar a nossa casa, o nosso lar, os nossos relacionamentos, como povo de Deus. Nos dê entendimento da sua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos?
esse tema para mim é um tema muito propício, porque há alguns anos eu venho trabalhando essa temática, a casa dos justos permanecerá. E eu me lembro que a última vez que eu vim ao Brasil, eu estava numa das nossas igrejas, a Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, e ali eu fiz a primeira exposição sobre esse tema. E desde lá eu venho colocando isso como material a ser produzido para, no futuro, dispor à igreja e poder, assim, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem me dado como entendimento, a partir da verdade, em Provérbios, aplicado à educação de filhos, relacionamento de pais, como construir o nosso lar, não numa visão triunfalista, em que se apropria de textos bíblicos desconexos e acha que pegar textos bíblicos e desconexos vão fazer algum efeito, se ele não tem relação com as Escrituras como um todo. Não é assim que nós fazemos, meu irmão, minha irmã. Eu queria que você pensasse comigo, de forma introdutória, que há um problema para nós resolvermos nesse texto. Na verdade, são 3 problemas. Primeiro, nós precisamos caminharmos nesse entendimento correto do texto. E o primeiro problema que nós temos no texto é um entendimento teológico. A primeira coisa que nós precisamos entender em Provérbios é que há uma lógica. Provérbios trabalha sobre 3 primícias. Primeira, a doutrina certa no lugar certo. Grava isso no seu entendimento, você nunca vai ser pego de surpresa quando estiver lendo o livro de Provérbios. Doutrina certa no lugar certo. A isso nós chamamos de ortodoxia, um nome mais pomposo que a gente dá. Mas é pensar Deus da forma correta através da revelação do próprio Deus. Ele se revela pela palavra, e é dela que eu tenho que tirar as verdades de Deus, para colocá-la no meu coração e no meu viver diário. Segundo entendimento que Provérbios traz é um viver ético. Não é simplesmente a doutrina correta no lugar correto, mas também a prática correta diante da doutrina correta. E às vezes nós erramos nisso. Nós estamos cheios de um conhecimento certo sobre Deus, somos exatos nas nossas precisões teológicas, mas somos péssimos na nossa vida. Já encontrou gente assim? Talvez aqui não tenha. Na minha cidade tem bastante. Mas às vezes em algumas igrejas que nós passamos, nós percebemos esse mal de termos nutrido um conhecimento muito exato, e que bom que a gente tem esse conhecimento exato sobre Deus, mas que nós possamos atrelar esse conhecimento de Deus a um viver que expressa o conhecimento que temos sobre Deus. Que o nosso conhecimento que devemos temer a Deus reflita em um comportamento que teme a Deus. Que o nosso conhecimento sobre santidade de Deus reflita na nossa reverência para com Deus. As coisas estão ligadas em Provérbios. É impossível para o autor de Provérbios pensar sobre quem Deus é e não pensar como isso impacta a vida do crente. Você é impactado com as verdades de Deus? O que Deus diz sobre ele e o que Deus diz sobre você impacta a sua vida e o seu viver? É isso que o autor está escrevendo e permeando todo o livro de Provérbios. Por último, é a relação do sentimento. O sentimento certo no lugar certo. O sentimento que corresponde à doutrina e ao comportamento. É levar o seu coração, o meu coração, a nossa alma a sossegar em Deus. Volta para o teu lugar de sossego, porque coração está tão tumultuado. Alegre-se em Deus. É pensar no coração e no sentimento de acordo com as verdades que Deus diz que é. Já viu pessoas que seguiam conforme o seu próprio entendimento, conforme o seu próprio coração? Aí tem algumas pessoas que dizem assim: ah, meu irmão, eu não me sinto perdoado do que eu fiz. Você pediu perdão? Você praticou a doutrina da confissão? Sim. O que diz a Bíblia sobre isso? Se confessarmos os nossos pecados? Se Ele já te perdoou, onde está o erro? O erro está no seu coração. Você precisa pegar a verdade que a sua emoção e o seu coração está trazendo à sua memória e sujeitá-la à verdade das Escrituras e dizer: coração, encontre sossego em Deus. Doutrina correta, comportamento correto, sentimento correto. Então, olhando para o primeiro problema que nós temos aí no texto, que é um problema teológico, o texto diz que a casa do justo permanecerá. A minha pergunta para você e para mim nessa noite é: quem é o justo do texto? Você conhece o texto de Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12? Abra lá. Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12.
Talvez nós tenhamos aí na projeção, Romanos 3, de 10 a 12. Vamos resolver esses problemas do texto para depois extrairmos os princípios que o texto nos traz. O texto diz assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a primeira coisa que nós precisamos olhar para esse texto é entender: uau, quem é o justo do texto? Se não há um justo, um sequer, de quem o texto está falando primariamente? Quem é esse justo? Que a casa do justo permanece. Me parece que o texto está falando de algo que é muito maior do que eu e você. Me parece que o texto está falando de algo muito maior do que os nossos heróis da fé. Me parece que o texto está apontando para aquilo que nós conhecemos nas Sagradas Escrituras como a doutrina da dependência. É se humilhar debaixo da potente mão de Deus, sabendo que há um único justo dado por nós. E esse justo é o próprio Cristo. Quando você olha para o Salmo 1, e você olhando para o Salmo 1, você encontra dois referenciais, um homem justo e um homem justo. Esse homem justo, irmãos, é impossível que eu e você correspondamos às verdades totais desse homem justo. Esse homem justo só pode ser uma pessoa: o próprio Senhor, o próprio Cristo. Mas há algo interessante nesse texto. Se você for para 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3, o texto diz assim: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. E eu estou usando aqui a RA para esse texto. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz assim: mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Queridos, o texto está tratando, se você pegar depois Romanos 3, 22 a 26, o texto está tratando sobre o próprio Cristo. O justo que satisfaz plenamente a justiça do Pai. Então, e a minha e a sua casa só pode permanecer em pé se nós estivermos firmados nesse justo que é o fundamento do lar. Se o fundamento não estiver posto, o nosso lar irá ruir. A perspectiva de Provérbios não é uma perspectiva triunfalista. Ela é uma perspectiva de apontar o caminho norteador para a casa do justo. A casa dos justos é construída sobre um sólido fundamento que é o Senhor. A casa dos justos só permanece em pé porque o Senhor é o todo dela, porque ela é totalmente dependente de Deus. Não é por causa da habilidade de pais tementes, e você pode ser um pai muito temente. Não é por causa da sua exatidão em obedecer a Deus em todos os seus requisitos espirituais e morais, mas é porque você se humilha, e porque você tem que se humilhar diante de Deus e reconhecer suas falhas, seus erros. Irmãos, muitas vezes o nosso lar é destruído e não permanece porque eu e você somos muito habilidosos de destruir o nosso lar com a nossa própria mão. Nós somos especialistas em afastarmos os nossos filhos de Deus. Nós somos especialistas em afastar de perto de nós a quem tanto amamos. Por isso que um dos princípios no viver cristão, diário, na dependência de Deus, é: encha-se do Espírito, irmão. E somente sendo um homem cheio do Espírito, você conseguirá ser um pai
e conduza o seu lar para a glória de Deus. Somente como marido cheio do Espírito Santo, você tratará a sua esposa como Cristo cuida da sua igreja. Somente mulher, se você for uma mulher cheia do Espírito Santo, você conseguirá ser submissa ao seu marido da forma como as Escrituras pedem. Somente se você for um filho cheio do Espírito Santo, você conseguirá honrar os seus pais da forma bíblica. Aqui não é um convite a uma obediência legalista e moralista. Aqui é um convite a você olhar para a santa lei de Deus e dizer: eu não consigo obedecê-la 100%. Eu não sou perfeito. Eu não sou o justo primaz. Mas quando nós caminhamos um pouco mais, há um segundo problema nesse texto. O problema da ordem ética. E aí você há de concordar comigo. Eu e você não somos moralmente justos. Nós somos filhos da injustiça. Nós somos especialistas na desobediência, na devassidão. Nosso coração estava totalmente entregue à corrupção e não à justiça. O problema da ordem ética, irmãos, foi resolvida de duas formas. Isso daqui é só a introdução para a gente chegar onde nós precisamos. A primeira forma ética que Deus resolveu na sua palavra, para que eu e você pudéssemos estar na presença dele, como filhos e filhas, é que o velho homem foi morto. E continua sendo abandonado, despido, para um revestir-se de um novo homem, à semelhança de Cristo. Eu e você só podemos comparecer como homens justos diante de Deus, porque estamos em Cristo. Sempre é porque estamos diante desse justo. É porque a vida desse justo está em nós. É porque estamos diante do Pai, mediados pelo sacrifício do Filho. Esse Filho não violou a santa lei de Deus. Esse Filho foi obediente até o final. E deixa eu te dizer o que Deus fez comigo e com você. Deus pegou a justiça do Filho e imputou sobre mim e você. E agora Ele olha para mim e para você como os justificados, não pelas suas próprias obras, mas pela obra da graça, mediada pelo sangue do Cordeiro. Querido, glória a Deus. Nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós devemos, como justificados, expressar profunda gratidão para com esse Senhor, para com o nosso Deus. E diante dessas verdades bíblicas, aí sim, eu quero te convidar a nós irmos para o que o texto de Provérbios como um todo vai iluminar o nosso entendimento. A partir daí, a casa dos justos, que entendeu que não é por causa da sua justiça, não é por causa da minha e da sua, mas é por causa da justiça de Cristo. É por causa da justiça perfeita de Cristo, é por causa da sua obediência total ao Pai, é que eu posso comparecer diante de Deus como aquele que foi justificado por um lavar regenerador. Olha que coisa preciosa, meu irmão. A nossa justiça é derivada. A nossa justiça não vem de nós mesmos. Porque se viesse de nós, quão podre seria a nossa justiça. Mas ela vem do Filho. Daquele que possui o bom perfume. É o bom aroma de Cristo que vai exalar no seu lar. E o bom aroma de Cristo é suficiente para apagar as suas transgressões. Você tem filhos fora do Evangelho? Você tem filhos distantes do Senhor? Bem-vindo, meu irmão. A realidade de muitos crentes. De muitos homens que foram justificados em Cristo. Muitas vezes, na nossa época de ignorância, nós mesmos empurramos os nossos filhos para longe de Deus. Talvez não de forma intencional e proposital, porque você nem distinguia luzes e trevas. Mas acabamos dando para eles o pior, o acesso àquilo que os afastou de Deus. Talvez você seja um pai crente, criou filhos no temor do Senhor, olhando para as Escrituras, em um viver diário para a glória de Deus, e num determinado ponto da vida eles se afastaram, numa alienação
completa para com as verdades de Deus. Sabe o que isso mostra para mim? Que a casa dos justos permanecerá sempre por causa da graça, sempre por causa da misericórdia, e não por causa das minhas e das suas obras. Você pode ser, talvez, um pai como Samuel, um homem temente a Deus. Você tem dúvida disso? Mas que tinha filhos tão levianos. Mas você pode ser um pai tão leviano como o rei Saul e ter um filho temente a Deus. Tudo isso por causa da graça. Se você tivesse que dizer algo para o seu coração nesse momento, você diria assim: aquieta-te, coração. É somente pela graça. O primeiro ponto dessa minha palavra é que a casa dos justos permanecerá por causa da aliança. É por graça, mas é uma aliança feita de Deus para comigo e para com você. A aliança começa em Deus e termina em Deus. A resposta dos termos da aliança pertencem todas a Deus. Deus cumpre todo o requisito da aliança. E agora Ele nos chama para um relacionamento dentro da aliança. Sabe como a casa do justo, daquele que discerne bem e mal, é guiada a partir da aliança? Ele coloca aqueles que estão debaixo do seu teto dentro dos valores da aliança. Os princípios da aliança denunciam dois tipos de comportamento: os que cumprem a aliança, os termos da aliança, ou os que violam os termos da aliança. Onde você está? Onde está o seu lar? Você pode dizer: pastor, agora eu fiquei mais preocupado, porque dentro do meu lar tem pessoas que são violadores da aliança. Sabe qual é a obrigação de um pai justificado pelo Cordeiro diante de filhos que quebram e transgridem a aliança? É de buscá-los. É de batalhar o bom combate da fé cristã. É orar por eles todos os dias. É confessar as debilidades de filhos transgressores. É comparecer diante de Deus dioturnamente, trazendo os seus filhos na presença de Deus, daquele que pode todas as coisas. É batalhar a tarefa de levar a um coração insensato as verdades de Deus, ainda que ele nesse momento esteja pisoteando essas verdades de Deus. É não se dar por vencido, porque não educamos filhos e não criamos filhos e não tivemos filhos para povoar o inferno. Mas educamos os nossos filhos e expomos eles diante das verdades da aliança de Deus. Mas se não for a graça, e se não for o Cordeiro, meus irmãos, o meu e o seu trabalho será inútil. Nossa oração sempre é: Deus alcance os nossos filhos como eleitos do Senhor e os livra de uma vida perversa, e os livra daquilo que as suas próprias obras apontam, caminho de perversidade, de alienação para com o Senhor, e tenha misericórdia deles, assim como o Senhor teve misericórdia de mim. É trabalhar para ir em busca deles. Pastor, eu estou cansado. Bem-vindo, meus irmãos. Os justos se cansam. Os justos se fadigam. Por isso que precisamos esperar no Senhor para renovarmos as nossas forças no Senhor. Não é pela nossa força, não é pelo nosso muito trabalhar, mas também não é pela nossa omissão que conseguiremos alguma coisa, mas é sempre por causa do Deus da aliança. É por causa do descendente da mulher. Lembra lá fora do Éden? Há um descendente da mulher prometido. Há um descendente de Abraão que foi prometido. Há alguém que era o descendente de Davi que se sentaria no trono. É por causa dele que nós batalhamos a fé evangélica dentro do nosso lar, para não deixar com que os nossos filhos caminhem no caminho da corrupção dos seus próprios corações. Tem uma doutrina tão maligna no meio cristão que diz que criança nasce inocente. Deixa eu te dizer uma coisa: nasce corrupto e perverso, está nas Escrituras. Se quiser saber mais, venha no gabinete pastoral durante a semana. Não há ninguém que nasce sem mácula. Todos nós nascemos à semelhança de Adão. Mas eu não estava lá, bem-vindo, você também não estava na cruz e foi beneficiado com a graça. A doutrina da representação chama-se teologia federativa. Você estava representado por um cabeça transgressor e agora você está representado por um cabeça que é perfeita vontade de Deus dada pelos seus eleitos.
A nossa oração é que os nossos filhos sejam alcançados por essa mensagem. Que o descendente de Davi abram os olhos dos nossos filhos. Segundo ponto, a casa dos justos permanecerá por causa do temor do Senhor. A base que é o Senhor e o temor do Senhor é a razão do nosso lar permanecer em pé. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Lembra-se desse versículo? Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí você vai lendo todo o capítulo 1. E a primeira parte do capítulo 1 são os fundamentos e rudimentos da fé da casa do justo. Na segunda parte, você tem o filho do justo sendo alertado pelo pai. Irmãos, é porque há temor do Senhor que nós devemos alertar os nossos filhos sobre o mal presente no mundo. Peça graça ao Senhor para você não ser um pai omisso nessa tarefa de revelar aos seus filhos que há perversos no mundo. E os perversos vão fazer para eles convites sedutores, convites que ele vai se sentir atraído por eles e até às vezes será enveredado por algum desses caminhos. Mas o alerta do capítulo 1 de Provérbios é: meu filho, não entre por aí. Eles tentarão te arrastar com argumentos falaciosos, não são verdades de Deus para o seu coração. Guarda no seu coração e na sua mente as palavras do seu pai e da sua mãe. Tenha temor do Senhor. Sabe qual é a coisa mais linda em uma igreja presbiteriana que me enche os olhos? Quando eu olho na igreja eu vejo primeira geração, segunda, terceira, quarta geração. Louvado seja Deus. Pastor, nós temos um problema nessa igreja. Qual é, meu irmão? Nós só batizamos filho de crente. Louvado seja Deus. Pastor, chega aqui no momento de recepção de novos membros, está aqui 15 meninos fazendo profissão de fé. Glória a Deus. Ô, meu irmão, isso é resposta de oração. Estamos acertando no alvo por graça e misericórdia. E aqui abre-se uma grande oportunidade. Porque há muitos de nós, que quando colocamos o fundamento para os nossos filhos seguir, o fundamento não é o temor do Senhor. O fundamento é temor dos homens, que é o paralelo oposto ao temor do Senhor. Às vezes deixamos de fazer o que iríamos fazer, não porque tememos a Deus, mas por causa daquilo que iriam pensar de nós. Travamos o que devemos fazer por causa do que os homens vão dizer. Temor da humanidade. Mas o que as Escrituras colocam como fundamento da casa do justo é temor do Senhor. Será que isso é muito complexo para nós? Eu queria te dar 6 passos muito básicos para refletir sobre o temor do Senhor. Temor do Senhor, em primeiro lugar, é reverência ao ser de Deus. Meus irmãos, eu sei que nós somos brasileiros, eu não ignoro isso. Eu sei que a nossa cultura não favorece muito aspectos de reverência. Nós somos mais dados à irreverência. Mas quando as Escrituras nos orientam para sermos reverentes, é aí que eu digo que o sentimento guia-se pela doutrina. É dizer, eu não era assim, mas Deus me quer assim. Eu não fazia isso, mas Deus quer que eu faça isso. É sujeitar o seu querer e a sua vontade ao querer e vontade de Deus. Algo que é pertinente ao templo, ao culto público, ao culto solene, a algo que reúne o povo de Deus e nós dizemos, uau, é total reverência ao Senhor. Há coisas que são próprias em outros meios, mas não são próprias no templo, não são próprias no culto, porque o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Temor do Senhor é fazer o que Deus estabeleceu, do jeitinho que Ele estabeleceu. Já percebeu que algumas igrejas têm dificuldade de fazer o culto na simplicidade do culto? Ô, irmãos, a gente não precisa ir tão longe. Pensa aqui ao nosso redor. Quantas coisas se colocam no culto, mas que não refletem o cuidado para com aquilo que Deus pediu, para que esteja no culto. Olha que liturgia simples nós realizamos aqui hoje. E um dos aspectos magníficos é confessarmos os nossos pecados, porque
estamos diante de um Deus santo. Agora, traz isso para o seu lar. No nosso lar, o temor do Senhor é evidenciado no nosso viver diário, naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Temor do Senhor é saber que a vida flui do cabeça para o corpo. Temor do Senhor é um relacionamento familiar centrado em torno da palavra. Tem algumas casas que magnificamente se reúnem ao redor da mesa para um momento de comunhão tão belo nas refeições. Isso é muito bom, não perca esse hábito. Mas o maior elo que você pode ter ao redor da mesa é o elo do estudo das Escrituras. É o prazer e o privilégio de colocar as suas gerações ao redor da mesa e dizer, deixa eu te dizer uma coisa. Na linguagem dos seus filhos, naquilo que é próprio a cada idade, descer ao coração deles e pastorear o coração deles. Sabe por que muitas igrejas hoje estão com departamentos infantis inchados? Porque os departamentos infantis da igreja estão fazendo uma tarefa que cabe a mim e a você. Sabe por que em muitos lugares se tira os filhos dos crentes na hora do culto? E eu fico feliz de ver os filhos dos crentes aqui na hora do culto. Sabe por que em muitos lugares faz isso? Porque nós temos uma deficiência em manter os nossos filhos centrados em reverência a Deus na hora do culto. Não era a prática dos nossos antepassados isso, meus irmãos. Mas se tornou prática da igreja moderna. Por causa da deficiência que nós, como pais, temos. E a igreja, no intuito de nos ajudar a lidar melhor com os nossos filhos, leva-os à parte para uma ministração particular, para o entendimento propício, na linguagem deles. Amém por isso, glória a Deus por isso. Mas sabe qual seria o melhor benefício? O seu filho sentado do seu lado, aprendendo com você, ouvindo a palavra, centrado, aprendendo que é um ambiente solene, de reverência, lidando com irmãos mais velhos e mais novos, e aprendendo na comunhão dos santos o benefício de viver com pessoas de faixas etárias distintas. Temor do Senhor é ser cheio do Espírito Santo. Temor do Senhor é fazer o que está lá em Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Depois você olha isso em casa. Terceiro ponto. A casa dos justos permanecerá por causa da obediência às Escrituras. Vejam, meus queridos, nós falamos que a casa dos justos permanecerá por causa da aliança. Nós falamos que a casa dos justos permanecerá por causa do temor do Senhor. E terceiro, a casa dos justos permanecerá por causa da obediência às Escrituras. É uma prática constante. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Lembra do Shema Israel? 6:4? Mas nós vamos para o 6:6. 6:6 e versículo 7. É uma ordem divina que nós possamos expor as Escrituras para os nossos filhos como ato de obediência dentro do nosso lar. O texto diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus. O pastor vai inculcar ao seu filho? Vai. O professor da escola bíblica dominical vai inculcar ao seu filho? Também. Mas quem tem que inculcar ao seu filho? Eu, você, cada um inculcando aos seus próprios filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. O texto, a ideia hebraica do texto é assim: onde você estiver com o seu filho, ocupe o seu tempo ministrando ao coração dele sobre as verdades de Deus. Sabe quando ele vira assim: mãe, mas tudo é Deus? Você está entendendo agora? Tudo é Deus. Tudo vem de Deus, tudo volta para Deus, tudo nós damos graças a Deus. E todos os problemas e dificuldades nós buscamos em Deus, nós somos um lar de família da aliança. Provérbios capítulo 12, versículo 1, diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. As Escrituras nos ensinam, na dependência das Escrituras, a disciplinar, a demonstrar em amor e em conhecimento.
Deixa eu abrir um parênteses aqui, aspas. Irmão, tem gente disciplinando o filho da forma errada, sem amor e sem conhecimento. Disciplina só por disciplina para evidenciar o seu descontentamento. A disciplina bíblica aponta para a quebra da lei de Deus. A disciplina bíblica é deixar claro qual o princípio da lei de Deus está sendo violado pelos nossos filhos. Quando nós nos exortamos como casal no nosso lar, o mesmo princípio. Quando o marido exorta a mulher ou a mulher exorta o marido sobre a violação de um princípio das Escrituras, não é sobre a violação de um querer, de um gostar, de um desejo subjetivo, mas da santa lei de Deus que está sendo transgredida. Nós podemos nos exortar mutuamente na igreja, mas a exortação tem que apontar para as Escrituras. Senão é somente uma briga de ego dentro de casa, para ver qual é a vontade de quem irá prevalecer, quem tem a personalidade mais forte dentro do lar. Meu irmão, minha irmã, a personalidade mais forte tem que ser a de Cristo, não a minha, não a sua, não do seu esposo, não do seu filho. O seu filho não pode dominar o seu lar. Quem tem que dominar o seu lar é Cristo Jesus. E para dominar o seu lar em Cristo Jesus, ele já colocou um cabeça no lar, que deve administrar o lar como um princípio de líder-servo. Ore pelo seu esposo. Ele tem uma obrigação no seu lar, de ser a representação de Cristo no cuidado da sua casa. Ore por ele. É uma tarefa complexa. As regras das Escrituras conduz solidamente, valorizando sempre o que Deus valoriza. E aí, no capítulo 12, onde nós lemos o primeiro versículo dessa mensagem, lá no versículo 3, capítulo 12 de Provérbios, versículo 3, letra B, quer dizer, após a vírgula, diz assim: mas a raiz dos justos, completa aí, meu irmão. Louvado seja Deus. A raiz dos justos não será removida. O nosso lar, ligado à videira, permeada por Cristo, permanecerá. No versículo 12, também parte B, no mesmo capítulo, diz assim: mas a raiz dos justos produz o seu... A raiz dos justos não irá ser removida, e a raiz dos justos produz o seu fruto. Veja a mensagem que está embutida aí, meus irmãos. Nós sabemos que os livros poéticos, eles têm uma relação bíblica com a lei do Senhor. Todo livro poético, ele descreve de forma poética cumprir a lei do Senhor. E ele está dizendo, olha, se você cumpre a lei do Senhor, se você coloca a lei do Senhor como referencial no seu lar, os frutos virão. Louvado seja Deus que nós possamos colher bons frutos dentro do nosso lar. Frutos de obediência, frutos de temor, frutos de dependência de Deus, frutos de uma família que sabe que só mantém o que mantém por causa da graça, só é o que é por causa das misericórdias do Senhor que não tem fim. Não é a sua muita habilidade no falar, no persuadir, no convencer que mantém a família unida. Uma vez eu recebi um casal no meu gabinete pastoral, e a esposa dizia assim: pastor, mas eu já fiz de tudo por ele. E na hora eu interrompi, meus irmãos. Uma santa ignorância. Eu disse assim: mentira, minha irmã. Nenhum pecador já fez de tudo. Há uma pessoa só que fez tudo. Só uma. E é Cristo Jesus. E Ele fez da forma certa. Eu e você podemos dizer que fizemos tudo. Mas esse tudo certamente não é aquilo que deveria ser feito. Nós devemos reconhecer que às vezes o tudo é vaidade, o tudo é egoísmo, o tudo é a nossa justificativa para não assumirmos a nossa devida responsabilidade diante daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nossos filhos podem até estar distantes de Deus nesse momento. Nossa casa pode estar passando por momentos de profunda dificuldade e confronto na vida familiar. Mas a promessa na aliança é que os nossos filhos pertencem ao Senhor. O maligno
não pode detê-los. A obra das trevas não irá detê-los, porque haverá a luz do Senhor a brilhar no coração deles. Nós podemos contemplar nossa vida, ou contemplaremos depois, quando nos encontrarmos nas mansões celestiais. Eu quero aplicar isso ao seu coração, meus irmãos, de forma bem rápida. E a primeira aplicação que eu quero que você leve para a sua casa, para o seu coração, é ter sempre diante dos seus olhos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, para conduzir o seu lar. O seu lar não pode sobreviver sem Cristo Jesus. E o seu lar não pode ser edificado se você for omisso nas tarefas que Deus colocou na sua mão. Seja você mãe, pai ou filho. Deixa eu dar uns recados para os filhos aqui. 3 aplicações para vocês, jovens, adolescentes e crianças. E para nós, adultos. A honra ao pai não é até os 18 anos, você sabia disso? Se você está esperando fazer 18 anos para ter uma legalidade de desobedecer os seus pais, seu coração não entendeu o que é temor do Senhor em obediência aos seus pais. 18 anos não te coloca um sinal de liberdade diante dos seus olhos. Na verdade, te coloca diante de maior responsabilidade. Porque mesmo que civilmente você tenha maior dependência, você entende que dentro da família da aliança você sempre será filho. E que a sua obrigação de honra continua, até que Deus recolha o seu pai e a sua mãe. Deus te dá oportunidades de forma distintas de expressar isso. Você tem oportunidades na vida da infância, na adolescência, na juventude e na vida adulta, de demonstrar honra aos seus pais, de forma agora muito peculiar, não por interesse do sustento, não por causa de estar debaixo do mesmo teto, não porque tem uma dependência qualquer dos seus pais, mas porque agora, mesmo que independentes financeiramente, emocionalmente, você entende que há um elo que te liga a Ele, que é o temor do Senhor. Que Deus fortaleça você para obedecer o seu pai e honrá-lo todos os dias da sua vida. Isso é um compromisso para com Deus. Segundo aspecto para você, jovem, é que há um sentido maior de família, que não é só o lar, mas que é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo você tem irmãs que não pertencem ao seu lar. E você tem irmãos que não pertencem ao seu lar de sangue. Deixa eu dar um alerta para você, jovem, adolescente. Não permita que um outro irmão ou outra irmã viole um outro irmão e uma outra irmã sua. Entenda o que eu estou querendo dizer com isso? As relações de namoro na igreja, guarde elas debaixo da santidade da lei do Senhor. É uma irmã em Cristo. Honre-a no temor do Senhor. Se você não faz isso no seu namoro, se o jovem não te honra no namoro, se a jovem não te honra no namoro, sai dessa, é furada. A sua casa certamente será construída sobre um fundamento errado. Se você é incapaz, seduzido pelo outro, de conduzir o seu coração em temor ao Senhor, se afasta. Esse relacionamento não é para você. Ou exorte a pessoa que está do seu lado, para que ambos possam encontrar a graça e a misericórdia de Deus a tempo, para que o lar seja construído debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Terceiro, há uma vida particular de vocês. Há desafios que vocês enfrentam de forma tão diferente de nós, pais. Na universidade, diante da realidade que o cercam, o mal desse tempo apresenta para vocês desafios distintos do mal na minha geração e no meu tempo. Mas pecado é pecado, na minha geração e na sua geração. Ele pode mudar a manifestação dele. Ele pode mudar o assédio dele sobre você. Ele pode mudar a forma como se apresenta. Mas ele sempre será uma transgressão e uma violação da santa lei de Deus. Conduza o seu coração em submissão ao Senhor. Para encerrar, que Deus quebrante o nosso coração, meu e seu, para que os nossos olhos estejam sempre fixos em Cristo e que o nosso lar seja sempre conduzido em amor, em paz e em aliança com o Eterno. Não sei se essa mensagem trouxe esperança ao seu coração ou se ela trouxe maior desespero ao seu coração. Seja qual for o sentimento que ele trouxe ao seu coração, caso você tenha sido omisso na educação dos seus filhos,
Aproveite esse momento para pedir perdão a Deus. E depois vá a eles e peça perdão a eles. Pelos excessos, pelas omissões, pela falta de exposição ao temor do Senhor, por colocá-los diante de oportunidades que os afastaram de Deus. Aqui não tem pais perfeitos, meus irmãos. Lembra do que eu falei no início? Somos pecadores. Devemos reconhecer as nossas falhas. Já vi o pai falando, eu nunca peço perdão para os meus filhos. Isso não é bíblico. Você, filho, talvez você tenha desonrado os seus pais. Ontem, eu estava em casa, ou antes de ontem, não me lembro ao certo, uma jovem entrou em contato comigo, via as mídias sociais da Igreja Presbiteriana da Penha. E ela disse assim, perdi minha mãe ontem. E aí eu falei assim para ela, o sentimento de culpa está à porta? Ela sim. Não é mais possível dizer o que se queria dizer. Não é mais possível honrar da forma que queria se honrar. Deus a recolheu. Que a gente possa aproveitar os dias dos nossos pais ao nosso lado, para honrá-los em amor, para honrá-los com graça e com misericórdia. Que nas nossas desonras sejamos filhos que confessem as suas transgressões e que busquem o perdão de Deus. Talvez o seu pai e a sua mãe já até se foi, e o que restou é o sentimento de culpa. Traga isso ao Senhor, confesse a sua culpa, a sua debilidade, a sua falta de zelo, a sua falta de amor. Talvez o seu coração está dizendo que você podia ter feito mais, e certamente podia mesmo. Mas nós somos, irmãos, muito aptos a dar menos do que aquilo que a gente recebe. A minha e a sua geração foram educados assim. A gente gosta muito de receber, mas a gente não é muito dado a entregar. Você confessa isso diante de Deus. Agora, se o seu lar estiver indo tudo muito bem, tudo muito em paz, tudo muito tranquilo, tudo muito certo, avalie o seu critério do que é certo, do que é bem e do que é paz. A casa dos justos não é uma casa perfeita, mas a casa do justo é uma casa onde o Senhor toma conta dela. E ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, Ele se faz presente nesse lar. E Ele está dentro desse lar para edificar esse lar sobre a rocha. Quero que você feche os seus olhos. Pai, eu quero orar pelo lar do meu irmão e da minha irmã. Nós não somos perfeitos. A Tua palavra diz que a casa dos justos permanecerá. É bom lembrar que o justo é Cristo e que fazemos parte da mesma família, a família da aliança. Deus, assim como Josué disse, olha, quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nessa noite aqui, ó Deus, pais, tomem um posicionamento diante de Ti, de servir ao Senhor diante dos seus filhos e com os seus filhos, conduzindo-os ao bom caminho do serviço ao Senhor. Que filhos, ó Deus, possam consertar a sua prática de sujeição aos seus pais e honrá-los no amor e no tremor ao Senhor. Diante de Ti, ó Deus, trazemos o nosso lar, para que seja tomado em Suas mãos e aperfeiçoado pela Sua graça, em nome de Jesus.